testemunho que eu vou contar hoje é uma continuação do que eu contei a respeito da minha gestação, da minha gravidez. Então, eu já tinha a promessa de Deus de que eu teria uma filha, mas eu não sabia que seria tão rápido. E antes que eu soubesse que estava grávida, eu adoeci, precisei tomar uma medicação. E essa medicação era prejudicial para o desenvolvimento da gestação. E quando eu descobri que estava grávida, fiquei muito preocupada. Sabia que era cumprimento da promessa de Deus, mas a gente é humano e tem essas coisas. Então eu fiquei orando a Deus, pedindo para Ele não permitir que tivesse feito mal para minha filha. E teve um dia específico que eu passei o dia em oração, porque eu não podia jejuar, porque já que eu estava grávida, podia fazer mal para ela. E eu passei o dia em oração e pedi para Deus, de alguma forma, por alguém, por mensagem, por e-mail, de qualquer forma, fizesse chegar até mim um verso que dissesse que ele tinha ouvido a minha oração, ou alguma coisa no sentido de que aquilo que a gente pede, acreditando, ele atende. Algum verso desse que a gente sabe que tem na Bíblia, para eu saber, como um sinal de que ele realmente tinha ouvido a minha oração e minha gestação. Minha filha ia nascer perfeita e saudável. E nesse dia, no final do dia, assim, perto do pôr do sol, nós fomos fazer o culto. Minha mãe estava na minha casa nesse dia e ela pegou um livro na estante, aleatoriamente, não sei por que ela pegou, acho que foi direcionada por Deus, e abriu o livro numa página para ler o que estava lá escrito. Era um desses livros que tem uma mensagem para cada dia, eu acho que era mensagens para 30 dias, algo assim. E o primeiro verso que tinha nessa página que ela abriu para ler estava em Mateus, no capítulo 21, verso 22, e dizia: "E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis." E eu soube que aquela foi a resposta que eu tinha pedido a Deus, a confirmação de que Ele tinha ouvido a minha oração. Afinal, minha mãe já estava outros dias e em nenhum dia ela pegou naquele livro, nem fez menção a lê-lo, nem nada que pudesse indicar que ela queria ler aquele livro. Ela já tinha lido, o livro era dela, ela tinha me emprestado para eu ler. E eu tinha lido também já há muito tempo e estava lá guardado. E mesmo estando há vários dias lá, ela não tinha se interessado pelo livro. Só nesse dia que eu pedi esse sinal a Deus, foi que ela pegou o livro e abriu nessa página que tinha esse verso. Então, a minha gravidez transcorreu razoavelmente tranquila. Mas em razão do estresse do trabalho, que eu também vou contar mais sobre isso em outro vídeo, que Deus me avisou, inclusive, que nós iríamos para esse lugar e que não seria bom, mas depois que eu vou falar sobre isso. E em razão do estresse do trabalho, eu tive deslocamento de placenta, mas graças a Deus não afetou a minha filha. Eu tive perda de líquido amniótico. Numa determinada ultrassom ele estava no limite do mínimo, na seguinte ele estava abaixo, um pouquinho abaixo. E aí minha mãe começou a orar, pediu oração à família e havia possibilidade de ter que antecipar o parto, mas aí o médico pediu uma terceira ultrassom, até chegou a me dar uma injeção para amadurecer o pulmão da minha bebê, mas nessa terceira ultrassom o líquido amniótico tinha voltado ao volume normal. Até o médico comentou que nunca tinha visto aquilo, mas foi um milagre, eu sei que foi. E o líquido estava normal e graças a Deus. Eu também tive pressão alta, mas também normalizou, graças a Deus. E
minha filha nasceu na data certa que tinha agendado o parto, porque tinha que ser cesáreo em razão das coisas que eu contei no vídeo anterior. E graças a Deus, louvado seja o santo nome de Deus, ela nasceu saudável, linda, muito amável, tranquila. Ela não chorava muito, ela chorava só um pouquinho de bebê quando tá com fome, tem uma coisa, uma fralda para trocar, e aí eu resolvia isso, amamentava, eu trocava a fralda, ela ficava tranquilinha, com 1 mês e 20 dias ela já dormia a noite inteira. Ela é uma bebê uma menina agora, né, muito saudável, muito amorosa, muito carinhosa, preocupada com as pessoas, em ajudar. Quando ela vê alguém passando mal ou doente, ela fica preocupada, querendo oferecer uma água, dizendo que a pessoa tem que tomar um remedinho, que ela ainda tem 4 anos, do jeitinho de criança, né? Mas demonstra carinho, atenção. É realmente uma bênção enorme de Deus, muito grande. E eu todos os dias louvo a Deus pela vida dela, até pelas coisas simples, ela fazer xixi, cocô, andar, correr, tudo, o básico da vida humana. Eu agradeci a Deus por ela, que às vezes as pessoas reclamam, faz isso demais, faz aquilo demais, tem que trocar fralda demais, gasta demais. E eu agradecia a Deus, louvava a Deus, porque o corpinho dela funcionava direito, funcionava perfeito. Então a gente tem que agradecer a Deus pelos nossos filhos, não ficar reclamando porque corre demais, porque brinca demais, porque não para. Isso é saúde, isso é bênção de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome de Deus, porque nós temos filhos saudáveis. Então que essa palavra edifique a sua fé, que você agradeça a Deus pelos filhos que você tem, pela saúde que eles têm, pela vida, pelo ânimo para viver. E que você saiba que não há problema grande ou pequeno para Deus. Ele se preocupa com tudo, com todos os detalhes. Os problemas que acontecem na nossa vida são oportunidades para Deus fazer milagres e mostrar que Ele se importa conosco. Então que Deus abençoe a sua vida e essa palavra possa ter edificado a sua fé.